A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar esse momento com uma oração. Convido a todos os amados a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, fazer uma entrega desse momento ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, primeiramente eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá aqui. Oportunidade, meu Deus, de estar aqui glorificando o teu nome, de estar, Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra, recebendo aqui a tua divina instrução. Pai, consagramos esse momento a ti. Peço, meu Deus, que o Senhor venha com a tua unção e graça sobre a minha vida aqui na condição de ministrante. Peço ainda, meu Deus, que o Senhor venha sobre cada coração, o meu e de cada um que está aqui agora nos assistindo. Que o Senhor, meu Deus, venha preparar a cada um de nós para receber da tua porção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, eu convido para abrir a palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura lá no capítulo 6 de Isaías, profeta Isaías. E aí eu queria ler com os amados irmãos o verso 8, capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Eu vou estar fazendo aqui a leitura, os amados pode me acompanhar. E aqui diz assim, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Bom, amados, tem um tema. É um título que Deus tem colocado ao meu coração para estar compartilhando aqui com vocês. E esse título é Prontidão. Prontidão é o título da nossa mensagem de hoje. E buscando alguns sinônimos a respeito desse termo, dessa palavra prontidão, eu consegui destacar pelo menos duas coisas importantes que explicam esse termo. A primeira coisa é estar pronto. Isso, inclusive, é muito colocado nos dicionários. Quando você coloca lá prontidão e pesquisa nesses dicionários comuns do dia a dia, geralmente vai estar lá escrito está pronto. Mas existe um outro termo que também é muito associado à prontidão, que é disposição. Então, se existem duas coisas que podemos destacar a respeito da prontidão primeiro, está pronto e segundo, disposição. E aqui olhando para a história do profeta Isaías, né? Isaías ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para exercer esse ministério, né? Para exercer ali a condição de profeta. E em dado momento, Isaías teve ali uma visão. A história conta, se a gente pegar aqui os versículos anteriores do capítulo 6, aqui do livro de Isaías, a palavra de Deus conta que Isaías teve ali uma visão. Ele teve uma visão do próprio Senhor, né? Isaías teve ali aquela visão do Senhor assentado sobre um sublime trono, né? E aí quando ele teve essa visão, imagino eu que deve ter se surpreendido com aquilo que estava vendo, afinal de contas ele estava ali vendo o próprio Deus, o próprio Senhor. Isaías fez uma espécie de autorreflexão. E essa autorreflexão foi no seguinte sentido. A palavra de Deus nos revela que Isaías ele não se sentia apto para ter aquela visão. Ele não se sentia apto para atender o chamado de Deus. Existe até um versículo que ele fala assim, ó. É o versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então é como se ele tivesse ali se sentido indigno, né? Para ter aquela visão, haja vista que ele tinha lábios impuros, haja vista que ele ainda estava ali, digamos assim, preso com a condição de pecado dele e do povo com quem ele convivia, né? Ocorre que, ainda naquela visão,
um serafim trouxe então uma brasa viva, é exatamente esse o termo que a palavra de Deus coloca, e colocou sobre os lábios de Isaías, né? E então o serafim falou para Isaías, aí eu quero fazer aqui menção do verso 7. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. Aqui fala do serafim trazendo essa brasa viva e tocando sobre os lábios de Isaías. E aí diz assim, ó, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E aí em ato seguinte, que é o verso 8, o versículo 8 que nós lemos no início. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, ou seja, Isaías aí agora está ouvindo a voz do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É uma pergunta que o Senhor faz. A quem enviarei? Quem é que irá por nós? Então Isaías responde. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que interessante. Que interessante essa condição de Isaías, que retrata justamente o nosso tema da mensagem de hoje, que é prontidão. Eis-me aqui. E junto com esse contexto, é possível identificar justamente aqueles dois termos que eu destaquei que retrata a prontidão, né? Que é o primeiro, está pronto, e o segundo, disposição. E o estar pronto aqui, primeiro item aqui que nós destacamos para entender acerca da prontidão, não é estar pronto no sentido técnico da coisa, no sentido de ter ali já um talento desenvolvido, no sentido ali de já estar ali apto para fazer uma obra, no sentido técnico da coisa. Mas a prontidão aqui, dentro desse contexto da história de Isaías, está associado com a pureza, está associado em tornar-se puro. E é essa a lição que Isaías traz, porque como nós vimos, no início, Isaías ele não se sentia capaz, digno até mesmo de ter aquela visão com relação ao Senhor, por conta da sua impureza, por conta dos seus lábios que eram impuros e das pessoas com quem ele conviveu que falava coisas impuras, né? Então, o estar pronto, eu diria que está justamente associado a essa condição de pureza, né? Essa é a questão de estar puro, né? E Deus, então, trouxe essa condição para Isaías no momento em que enviou esse serafim com essa brasa viva e tocou sobre os lábios de Isaías, né? E então afirmou para ele, agora você está puro, agora você está livre do pecado. Mas ainda falta algo, né? Não basta apenas estar pronto, precisa também a disposição. Isaías ali de imediato, ele se colocou nessa condição de estar à disposição do Senhor. A resposta que Isaías trouxe para Deus foi justamente essa: eis-me aqui. Em outras palavras, Isaías falou assim para Deus: Senhor, estou aqui para ser usado por ti, para ser enviado por ti, para cumprir o propósito a qual o Senhor já estabeleceu para a minha vida. Estou pronto para essa missão. E aí, Isaías então colocou essa prontidão em ação. Primeiro, estando pronto, na condição de estar puro, de estar livre do pecado. E segundo, se colocando ali à disposição de Deus, né? E é interessante que isso está muito relacionado com as nossas vidas, com o nosso chamado, com o que Deus nos chama, né? A gente poderia fazer uma pergunta: o que nos falta, né? O que nos falta para essa prontidão, levando em consideração esses dois requisitos, que é estar pronto e disposição? O que nos falta? Deus chama cada um de nós para exercer a prontidão. Ele chama cada um de nós. E é interessante que
trabalhando esses requisitos, estamos prontos. Podemos crer que estamos prontos. Podemos crer que estamos prontos porque Deus enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário e aquele sangue escorrido na cruz do Calvário, aquela morte de cruz, foi justamente para nos purificar, nos libertar dessa vida de pecado. Foi essa a condição que Deus nos deu. Foi essa a condição de estar pronto que Deus estabeleceu também para as nossas vidas. Semelhante lá ao que aconteceu com Isaías, Deus tomou ali uma providência para trazer essa prontidão para Isaías, para torná-lo puro, para torná-lo livre do pecado. E do mesmo modo ele fez com cada um de nós. E Deus nos chama para exercer essa prontidão. Mas não basta só essa condição de pureza. Isso Deus fez, isso é graça. Verdadeiramente é uma graça dada por Deus para possibilitar a nossa vida eterna, para possibilitar a nossa salvação. Basta a gente apenas reconhecer isso. Por isso que é chamado de graça. Mas no que diz respeito à prontidão, a gente também tem que encaixar esse outro requisito, que é a disposição. E essa disposição também depende de nós, né? Devemos encarar essa prontidão com essa disposição. Está disposto a servir a Deus, está disposto a se envolver com a obra do Senhor, está disposto a se envolver com as coisas de Deus e agir em prol disso, e agir em favor disso, né? Porque a disposição, ela requer uma ação da nossa parte. E então é isso que nos falta, é a disposição. Algo que depende de nós e nós devemos exercer essa prontidão. E é interessante porque, assim, olhando para o contexto geral da palavra de Deus, a prontidão ela é tida como um mandamento. Deus nos chama e determina para que cada um de nós estejamos de prontidão. Isso, inclusive, é muito retratado numa parábola, né? Que é a do servo vigilante, né? Onde Jesus fala lá no verso 35 do capítulo 12 lá do Evangelho de Lucas. Eu vou abrir aqui e fazer a leitura para os irmãos. Lá fala assim, ó: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A vigilância tem a ver justamente com a prontidão. Quando a gente vai mais adiante, lá no verso 38, do verso 37 e 38, fala até que Deus recompensa aqueles que estarão de prontidão. Fazendo aqui menção do verso 37, fala assim, ó: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar-se vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. É a promessa que Deus dá para aqueles que estarão de prontidão, né? O verso 38 ainda fala: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. A nossa condição de servo sempre tem que ser essa, amados. Tem que ser a de prontidão. Essa é a nossa condição, né? Eu estava outro dia fazendo a leitura de um livro, né? Eu ganhei esse livro de presente. E eu até achei interessante porque, assim, eu não sou aquela pessoa que tem aquele hábito de leitura, que leio tanto, mas gosto de vez em quando ali fazer a leitura de algum livro. E nunca minha esposa foi do tipo de que chegou até a mim e incentivou tanto para que eu faça uma leitura de determinado livro. Mas esse livro eu achei estranho, porque ela me incentivou muito. Ela colocou esse livro assim, em outras palavras, assim falou: não, esse livro você tem que ler mesmo, esse livro é legal, pode ler. E eu não entendi, mas assim, quando eu fui reparar, o título do livro era Arrume a Sua Cama. Eu, sinceramente, não sei qual que era a intenção dela, mas por via das dúvidas, eu tenho arrumado a cama toda vez que acordo, né? Para evitar maiores problemas. Mas nem era isso que eu queria dizer, é que esse livro realmente tem esse título, Arrume a Sua Cama, mas o livro retrata sobre a jornada de um militar do Exército dos Estados Unidos. E ali ele conta algumas coisas que aconteceu no decorrer da história dele,
na condição de militar, né? E ele fala desde a época que ele entrou lá no exército para se preparar, para então assumir missões, né? E traz ali muitas lições vividas por ele, enquanto era ali tanto estudante como já da ativa, já exercendo a sua função de soldado americano, né? E dentre todas as lições que ele destacou lá, algo que ficou muito marcado na leitura daquele livro é sobre essa questão da prontidão do militar. Ele sempre destacou que o militar ele sempre tem que estar de prontidão. E ele faz uma espécie de divisão. Ele fala que essa prontidão ela tem que ser primeiramente com a missão da qual ele é encarregado, né? Então isso pode ser uma batalha de uma guerra, né? Isso pode ser um resgate de sequestradores, de sequestrados, né? Enfim, você tem que estar de prontidão para exercer essas missões que tem a ver ali com o exército, com aquilo que é determinado ali para as Forças Armadas Americanas, mas essa prontidão também tem que estar presente com relação aos seus irmãos, aos seus companheiros de batalha. Ele traz até algumas situações vividas onde ele perdeu companheiros e ele teve que estar ali pronto, inclusive para acolher os familiares, a família daqueles companheiros que ele perdeu durante a guerra. E trazendo aqui a questão da prontidão exigida por Deus para as nossas vidas, não é muito diferente. Porque quando a gente pega aqui o exemplo de Isaías, primeiro Isaías se demonstra numa condição de prontidão para com Deus, para exercer a missão estabelecida por Deus. Essa é a condição que Isaías se coloca. Quando ele fala, eis-me aqui. Ele se coloca assim para o Senhor, Senhor, estou pronto para encarar essa missão. Estou aqui, à sua disposição para fazer aquilo que o Senhor determinar. Mas semelhante, essa missão, ela tem a ver também com as pessoas, com o povo de Israel, que estava ali se perdendo por conta do pecado. Deus chamou Isaías não foi apenas para servir a ele, mas para servir o plano dele. E o plano dele é o quê? Resgatar esse povo, trazer esse povo de novo para Deus. E Isaías, então, exerce essa condição de profeta, que é a missão dada por Deus para ele, para tentar resgatar esse povo, para levar a mensagem de Deus para esse povo. Então, a prontidão, ela se dá justamente dessas duas maneiras, e são duas maneiras que estão ali totalmente ligadas uma à outra. A primeira é se colocar à disposição de Deus, para exercer a missão que Ele coloca para cada um de nós agirmos em favor dEle. Isso pode ser muitas coisas, amados. Isso pode ser uma infinidade de funções que Deus pode estabelecer para mim e para você fazer. A seara ela é muito grande, tem muitas coisas para ser feito, tem um mundo para ser evangelizado, tem muitas pessoas para serem resgatadas, tem muita obra a ser feita, e Deus ele conta comigo e com você para estar envolvido nessa missão, para estar cumprindo essa missão. Então a nossa prontidão sempre tem que estar, primeiramente, ligada com Deus. E segundo, ela tem que estar ligada com o nosso próximo. E isso tem a ver também com estar ligado a Deus, porque, volto a repetir, Deus chamou Isaías não para servir ele, mas para servir o plano que ele estabeleceu, que é resgatar o seu povo. E é essa mesma missão que Deus traz para cada um de nós. Então nós também temos que estar de prontidão para o nosso próximo. Essa é a verdadeira prontidão, né? Estarmos de prontidão para os nossos próximos. E assim, se colocar útil para o nosso próximo não pode ser uma utilidade de obra pronta.
Você não pode se colocar de prontidão quando a mesa já está posta, já está servida, né? Tentando retratar aqui um pouco das realidades do dia a dia, é muito fácil, por exemplo, um pai estar de prontidão para com um filho quando esse filho vai bem nas escolas, tira lá só nota 10, está cursando um bom curso na faculdade, não dá trabalho, está lá com suas medalhas, sempre em cima do pódio. Ou seja, isso é muito fácil. Agora, eu quero saber se essa prontidão vai ser exercida quando esse filho for, por exemplo, um filho pródigo. Quando esse filho, por exemplo, se desviar ali no meio do caminho e se perder. Tem uma parte do livro que eu li, Arrume a Sua Cama, que fala um pouco a respeito disso, onde ele trata algumas situações que ele viveu em momentos de batalha e ele teve que dar ali extrema atenção para os seus companheiros de batalha quando eles estavam feridos, quando eles estavam encalhados em lamas, quando eles estavam em situações desumanas. E aqui na nossa missão, na nossa batalha que Deus coloca para a gente cumprir, não pode ser diferente. Essa prontidão ela é justamente para esse tipo de coisa. É muito fácil, por exemplo, um filho estar de prontidão para com o pai quando é apenas para compartilhar um cafezinho e ouvir boas histórias. Quero saber quando precisar trocar a fralda, quando por algum motivo esse pai estiver deitado num leito de enfermidade, quando ele precisar, por exemplo, da sua prontidão para tomar o remédio, porque ele não tem mais discernimento para tomar aquele remédio nos horários corretos. Essa é a verdadeira prontidão, né? Estar de prontidão de mesa postas, estar de prontidão na obra feita, isso é muito fácil. Mas a prontidão, ela foi estabelecida por Deus justamente para momentos como esse. Para momentos onde o nosso próximo está realmente precisando. O ser humano, ele é muito dependente um do outro. Primeiramente, dependemos de Deus, isso é óbvio. Nós completamente dependemos dele. Mas podemos também dizer que dependemos uns dos outros. Somos um só corpo e um membro depende do outro. Essa é a realidade do ser humano. Ninguém consegue crescer sozinho. Ninguém consegue suprir as necessidades sozinho. As próprias necessidades sozinho. Eu dependo da minha esposa, eu dependo da minha filha, eu dependo dos meus amigos, eu dependo dos meus pais para muita coisa. Acredito também que minha esposa dependa de mim, minha filha, meus pais. E é assim que funciona a relação humana. É uma relação sempre de dependência. Então a gente sempre tem que colocar de forma útil para as outras pessoas, para o nosso próximo. Às vezes devemos até fazer aquela reflexão: será que eu estou sendo útil para alguém? Será que eu estou sendo útil para alguma pessoa? Será que eu fui útil para aquele meu amigo que ficou desempregado, sem salário, sem dinheiro para comprar mamadeira para a filha que acabou de nascer? Essas reflexões a gente precisa fazer, porque a prontidão foi estabelecida por Deus justamente para atender esse tipo de situação. Quando Deus chamou o profeta Isaías para exercer a condição de profeta, foi justamente para tentar passar a mensagem de Deus, para buscar passar a mensagem ali de Deus para aquele povo que estava se perdendo. Tentar resgatar aquele povo para uma condição de bênção, para uma condição que Deus queria dar a eles. E hoje a história é exatamente a mesma. Essa é a verdadeira prontidão. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. Eu queria fazer a leitura aqui de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12 fala muito de serviço, né? Dos dons motivacionais. E aqui a partir do verso 4 diz assim, ó, Romanos 12, 4.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí, a partir do verso 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Dando continuidade no verso 6, diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amados, Deus, Ele dá de presente para cada um de nós dons e talentos. Cada um de nós somos capazes de ajudar de alguma forma o nosso próximo através dos nossos talentos que Deus já nos presenteou. Cada um de nós somos capazes de alguma coisa. Isso daí já é algo que Deus às vezes coloca em nossas mãos justamente para exercer essa condição de prontidão. Temos que fazer essa reflexão. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, os talentos, as bênçãos, a gente tem colocado nessa condição de prontidão para ajudar o próximo? Essa é a verdadeira prontidão. Amém, amados? Então, amados, é isso. Não estou aqui cobrando nada de ninguém, mas apenas compartilhando algo que Deus colocou em meu coração e que isso sirva de incentivo. Nós precisamos cada dia mais abastecer as nossas vidas com a prontidão. Hoje o mundo anda tão egoísta, tão assim sem sensibilidade, infelizmente. As pessoas, infelizmente, têm se tornado muito individualista. Muitos querem simplesmente crescer sozinhos, não querem compartilhar das bênçãos que Deus tem colocado em nosso favor. E nós, como Igreja de Cristo, como cristão, como pessoas que recebeu esse chamado de Deus para exercer a grande comissão, tem sempre que colocar a prontidão como um fator primordial, um fator determinado por Deus a ser cumprido por cada um de nós. Era essa a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Eu queria fazer uma oração acerca da palavra. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa rica e maravilhosa palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me ensina a exercer essa prontidão. Exercer essa prontidão para contigo e para com o meu próximo. Senhor, que o Senhor me torne o meu coração um coração sempre desejoso para ajudar as outras pessoas. Que o Senhor, meu Deus, me torne uma pessoa sempre capaz de exercer algo por alguém. E, acima de tudo, que eu me torne assim, Senhor, disposto para exercer a Tua obra, para exercer a missão que o Senhor estabeleceu para mim aqui na terra. Assim também, amado Deus, eu coloco diante de Ti cada um dos nossos irmãos. Sabemos, meu Deus, que existem muitos talentos que estão aqui agora nos assistindo. Sabemos que esses talentos são preciosos, são presentes Teu dado a cada um de nós. Que esses talentos, meu Deus, sejam sempre colocados nessa condição de prontidão. Em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor. Traga-nos, Senhor, revelação. Mais e mais revelações acerca desse tema, que é tão precioso para o exercício da Tua obra. E mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua rica e maravilhosa palavra. Amados, queria também aproveitar o momento e pedir também a sua prontidão para exercer a contribuição na obra do Senhor. Contribuição através dos nossos dízimos
e oferta. Aí ao lado vai estar sendo colocados os dados bancários da igreja. Eu também peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada oferta, cada valor que é depositado na tua obra. Te peço também, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um. Pai querido, também nesse momento, se houver alguém que esteja passando necessidade financeira, pessoas que estiverem em condição de desemprego, sabemos que por conta dessa pandemia, dessa crise que vem ocorrendo no mundo, por decorrência da pandemia, o desemprego tem atingido a vida de muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas, mas o Senhor é o Deus da providência, conforme está escrito na tua palavra, é o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. Por isso, meu Deus, eu coloco diante de ti cada uma dessas pessoas, para que o Senhor possa também abençoar com o emprego, com a prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima, amados. Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.